Onilé era a filha mais recatada e discreta de Olorum. Vivia trancada na casa do pai e quase não se sabiam da sua existência. Quase que ninguém a via. Quando os orixás, que eram seus irmãos, vinham ao grande palácio de Olorum para participar das reuniões em que eram comunicadas as suas decisões, Onilé cavava um buraco na terra e se escondia. Ela sabia que essas reuniões sempre acabavam em festa, com muita comida e música ao som dos atabaques. Onilé não se sentia bem no meio dos outros. Um dia, o grande Deus mandou os seus arautos avisarem. Haveria uma grande reunião no palácio e os orixás deviam comparecer ricamente vestidos, pois ele iria distribuir entre os filhos as riquezas do mundo. E depois haveria muita comida, música e dança. Por todos os lugares os mensageiros gritaram essa ordem. E todos se prepararam com esmero para o grande acontecimento. Quando chegou por fim o grande dia, cada orixá dirigiu-se ao palácio na maior ostentação, cada um mais belamente vestido que o outro, pois este era o desejo de Olodumaré. Iemanjá chegou vestida com a espuma do mar, os braços ornados de pulseiras de algas marinhas, a cabeça cingida por um diadema de corais e pérolas, o pescoço emoldurado por uma cascata de madrepérola. Oxóssi escolheu uma túnica de ramos macios, enfeitada de peles e plumas dos mais exóticos animais. Ossain vestiu-se com um manto de folhas perfumadas. Ogum preferiu uma couraça de aço brilhante, enfeitada com tenras folhas de palmeira. Oxum escolheu cobrir-se de ouro, trazendo nos cabelos as águas verdes dos rios. As roupas de Oxumaré mostravam todas as cores, trazendo nas mãos os pingos frescos da chuva. Iansã escolheu para vestir-se um sibilante vento e adornou os cabelos com raios que colheu da tempestade. Xangô não fez por menos e cobriu-se com o trovão. Oxalá trazia o corpo envolto em fibras alvíssimas de algodão e a testa ostentando uma nobre pena vermelha de papagaio. E assim por diante. Não houve quem não usasse toda a criatividade para apresentar-se ao grande pai com a roupa mais bonita. Nunca se vira antes tanta ostentação, tanta beleza, tanto luxo. Cada orixá que chegava ao palácio de Olodumaré provocava um clamor de admiração que se ouvia por todas as terras existentes. Os orixás encantaram o mundo com suas vestes. Menos Onilé. Onilé não se preocupou em vestir-se bem. Onilé não se interessou por nada. Onilé nem sequer se mostrou a alguém. Recolheu-se no fundo de uma cova. Quando todos os orixás haviam chegado, Olodumaré mandou que fossem acomodados confortavelmente, sentados em esteiras dispostas ao redor do trono. Ele disse então à assembleia que todos eram bem-vindos.
que todos os filhos haviam cumprido o seu desejo e que estavam tão bonitos que ele não saberia escolher qual seria o mais vistoso e belo. Tinha todas as riquezas do mundo para dar a eles, mas nem sabia como começar a distribuição. Olorum refletiu por um bom tempo e disse que seus próprios filhos tinham feito suas escolhas. Ao escolherem o que achavam o melhor da natureza, para com aquela riqueza se apresentar perante o Pai, eles mesmos já tinham feito a divisão do mundo. Então Iemanjá ficava com o mar, Oxum com o ouro e os rios, a Oxóssi deu as matas e todos os seus bichos, reservando as folhas para Ossain, deu a Iansã o raio e a Xangô o trovão. Fez Oxalá dono de tudo o que é branco e puro, de tudo o que é o princípio. Deu-lhe a criação do homem. Destinou a Oxumaré o arco-íris e a chuva. A Ogum deu o ferro e tudo o que se faz com ele, inclusive a guerra. E assim por diante. Confirmou Exu no cargo de mensageiro dos deuses, pois nenhum outro era capaz de se movimentar como ele. Mas como Exu se cobrira todo com búzios para a reunião, e como búzio era dinheiro, Olodumaré também dava a ele o patronato dos mercados e o governo das trocas. Olodumaré deu assim a cada orixá um pedaço do mundo, uma parte da natureza a um governo particular. Dividiu de acordo com o gosto de cada um. E disse que a partir de então cada um seria o dono e governador daquela parte da natureza. Assim, sempre que um humano tivesse alguma necessidade relacionada com uma daquelas partes da natureza, deveria pagar uma prenda ao orixá que a possuísse. Pagaria em oferendas de comida, bebida ou outra coisa que fosse da predileção do orixá. Os orixás, que tudo tinham ouvido em silêncio, começaram a comemorar, cantando e dançando de júbilo. Era grande o alarido na corte. A festa começava. Mas Olorum Olodumaré levantou-se e pediu silêncio, pois a divisão do mundo ainda não estava concluída. Disse que faltava ainda a mais importante das atribuições, que era preciso dar a um dos filhos o governo da terra, o mundo no qual os humanos viviam e onde produziam as comidas, bebidas e tudo mais que deveriam ofertar aos orixás. Disse que dava a terra a quem se vestia da própria terra. Quem seria? Perguntavam-se todos. Onilé, respondeu Olodumaré. Onilé? Todos se espantaram. Como? Se ela nem sequer vier à grande reunião? Nenhum dos presentes a vira até então. Nenhum sequer notara sua ausência. Pois Onilé está entre nós, disse Olodumaré. E mandou que todos olhassem no fundo da cova, onde se abrigava, vestida de terra, a discreta e recatada filha. Ali estava Onilé, com sua roupa de terra. Onilé, que também foi chamada de Ilé, o país, o planeta. Olodumaré disse que todos que habitassem a terra deveriam pagar tributo a Onilé, pois ela era a mãe de todos, a casa, o abrigo. A humanidade não iria sobreviver se não fosse Onilé. Afinal,
Onde ficava cada uma das riquezas que Olodumaré partilhara com os filhos orixás? Tudo está na terra, disse Olodumaré. O mar e os rios, o ferro e o ouro, os animais e as plantas, tudo, continuou. Até mesmo o ar e o vento, a chuva e o arco-íris, tudo existe porque a terra existe. Assim como as coisas criadas para controlar os homens e os outros seres vivos que habitam o planeta, como a vida, a saúde, a doença e mesmo a morte. Pois então que cada um pagasse tributo a Onilé. Foi a sentença final de Olodumaré. Onilé, orixá da terra, receberia mais presentes que os outros. Deveria ter oferenda dos vivos e dos mortos, pois é na terra que repousam os corpos dos que já não vivem. Onilé, também chamada Iê, deveria ser propiciada sempre, para que o mundo dos humanos não fosse destruído. Todos os presentes aplaudiram as palavras de Olodumaré. Todos os orixás aclamaram Onilé. Todos os humanos propiciaram a Mãe Terra. E então Olodumaré retirou-se do mundo para sempre e deixou o governo de tudo por conta de seus filhos, os orixás.